Bom dia, gente. Estamos no capítulo 1 de Malaquias, último livro do Antigo Testamento. É isso. Então, hoje, contagem regressiva para finalizarmos, então, esse período aí que passamos de 3 anos falando sobre cada livro do Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, passando pelos profetas, pelos livros de sabedoria, que são os Salmos, Provérbios, passando ali pelo capítulo dos Reis, de Crônicas, sabendo tudo o que o povo, conforme a gente já falou aqui esses dias, como o povo foi constituído, como o povo caiu, como o povo se reergueu, como o Senhor nunca os desamparou, qual é o verdadeiro coração que o Senhor quer que nós tenhamos, como foi o de Davi, que a despeito de tudo que passou, que viveu, se manteve ali, a presença de Deus era a coisa mais importante na vida de Davi. E é isso, e hoje, então, finalizamos voltando a essa essência, a esse pensamento. Malaquias, ele é um livro muito forte, ele é mais um dos profetas menores, mas que vai trazer a nossa consciência como a gente está tratando a Deus. E é exatamente o que fala na introdução. Eu ia falar sobre os nossos próximos passos, mas tem muita coisa para falar, então vamos fazer aqui primeiro, aí ao longo dessa semana são apenas 4 capítulos, então domingo a gente finaliza totalmente o capítulo, o Antigo Testamento. E a gente vai começar o próximo só no outro ano mesmo. Vamos ter aí uns 10 dias, mas ao longo desses 10 dias eu não vou sumir. Não no Instagram, mas eu acho que no YouTube também não. Porque a gente vai explicar um pouco sobre a comunidade, a gente vai fazer essa transição, a gente vai falar aqui sobre algumas métricas, como foi, vivenciar esses 3 anos aí de Antigo Testamento, onde a gente vê que o Senhor agiu, tocou, enfim, foram muitas coisas acontecendo e eu creio que o Senhor continua, sabe? Ontem eu estava numa reunião familiar e aí minha tia estava dando uma palavra e aí dentro daquilo a gente puxou uma linha tão tênue e o Senhor começou a falar comigo sobre tantas coisas e aí eu virei assim, eu falei, caraca, sabe? A gente vai ganhando maturidade, autoridade ao conhecer a palavra de Deus. Então isso é muito bom e muito importante. Essa semana eu comecei aí falando um pouco sobre minha família. Vou buscar finalizar, é uma história um pouco pesada, mas quem puder acompanha lá no Instagram. E é isso, sem mais delongas, porque como eu disse, tem muita coisa de Malaquias para falar. Deixa eu fazer aquela breve introdução sobre Malaquias, sobre o tempo, o contexto do livro, como estava sendo, para a gente saber como a gente aplica nos nossos dias atuais. Então, vai começar dizendo assim, eu vou ler, tá bom? A maior parte da vida não é vivida em tempos de crise, ainda bem. Poucos nós conseguiríamos suportar uma vida de dor e perda constante ou de êxtase e desafios intermináveis. Mas a crise tem o seguinte aspecto positivo. Em tempos difíceis, tudo, absolutamente tudo é importante e significativo. Aí no próximo período vai dizer, no próximo parágrafo, mas nos períodos de calmaria, quando as coisas estão normais, nosso interesse por Deus fica exprimido num canto da nossa vida e nos tornamos preocupados demais com nós mesmos.
É quando a religião fica banalizada e reduzida a perguntas sobre Deus. Com nossos questionamentos, desafiamos Deus ou nos queixamos dele, considerando a adoração a Deus um mero hobby, uma diversão, administrando questões pessoais como casamento, conforme nossa conveniência e desconsiderando o que Deus tem a dizer sobre esses assuntos. E também a época em que realizamos as atividades comuns da vida como se Deus estivesse alheios aos assuntos do dia a dia. A profecia de Malaquias contempla exatamente essa situação. Malaquias identifica uma crise numa época em que ninguém iria imaginar que ela existisse. Ele nos desperta para a crise relacionada a Deus, na época em que a única coisa em que estamos interessados é em nós mesmos. Deixa eu ver o que mais. Então, Malaquias registra ali as últimas palavras nas escrituras do Antigo Testamento. Beleza. E aí, só para finalizar essa parte, vai dizer que Malaquias quer dizer, o nome Malaquias quer dizer meu mensageiro e pode ter sido um pseudônimo. Ele escreveu antes de Neemias, essa parte aqui eu também quero pular aqui. Então, e aí vai falar o seguinte: as grandes coisas que Ageu e Zacarias profetizaram não aconteceram. O povo de Deus tinha estabilidade, mas não era rico. Nenhum descendente de Davi subiu ao trono da nova nação. De fato, os judeus possuíam apenas um templo modesto e uma província de pouco mais de 6.000 quilômetros quadrados, sob o domínio de um império pagão. Então, eles estão nesse período, nessa fase em que eles já estavam se estabelecendo, já estavam estabelecidos, conseguiram reconstruir então o templo, mas nunca voltou de fato o reino, o governo para suas mãos, e eles continuavam ali debaixo de um governo pagão. E aí, beleza. Dito isso, vamos orar e a gente vai entrar no primeiro capítulo, para a gente entender o que eles faziam. Vocês viram ali na introdução que eles então começaram a banalizar, começaram a viver as suas vidas e a deixar Deus em segundo plano. Vamos ver como isso aconteceu. Amém, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada por vir até aqui. Obrigada por mais um livro que estamos começando hoje. Conduza-nos, Deus, em todo entendimento, no teu direcionamento, no teu discernimento, Espírito Santo de Deus, ao que cada um aqui está precisando ouvir, em nome de Jesus, e ser orientado, direcionado, alertado, despertado, que o Senhor faça isso em nós, em nossos corações, para que nós não vivamos, sabe, Deus, conforme essas pessoas, Deus, mas conforme os grandes homens de Deus na Bíblia. Todos que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus, que sejam forjados em seu caráter, para que nós possamos, Deus, te priorizar e trazer o Senhor para cada dia nosso, para tudo que fizermos, e dizer que o Senhor sim é Deus. Nós nos importamos não somente com a tua opinião, mas te damos total acesso para intervir e para mexer ali no que o Senhor quiser. Nós queremos entregar o nosso melhor a Ti, Te dar a nossa atenção, a nossa devoção. Em nome de Jesus, volta os nossos olhos para Ti e nos abençoa. Nós Te pedimos, oramos e colocamos diante de Ti mais um livro em Tua presença. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim: esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos.
No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra de maldade, de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer e todos dirão: o Senhor é grande e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim pergunto: como foi que te desprezamos? Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecendo animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitará com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo e em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram, mas vocês me ofendem quando pensam que tenho o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem: já estamos cansados de tudo isso. E riem de mim e me tratam com desprezo. E ainda me oferecem um animal roubado ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso e todas as nações me honram. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Falta bem pouco do meu tempo, mas eu queria chamar a atenção, talvez eu passe só um pouquinho, mas eu queria chamar a atenção de nós nesse versículo 13 em diante, e aí eu vou voltar para o início, porque o versículo 13 vai falar assim: vocês dizem: já estamos cansados de tudo isso, e riem de mim, me tratam com desprezo. E ainda me oferecem um animal roubado, um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso e todas as nações me honram. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. A gente só vai oferecer qualquer coisa a Deus, ou uma coisa menor do que Ele merece, do que a nossa inteira devoção, o nosso coração, o nosso amor e a nossa atenção e os nossos dias e a nossa vida. A gente vai oferecer algo inferior a isso quando a gente não acreditar no amor de Deus ou não acreditar em quem Ele é. Quão grande o Senhor é, quão poderoso e quão digno de honra. Você vê o povo da África? O povo da África, eles têm muito pouco, mas o que eles têm, eles oferecem com tanta garra, com tanta devoção, sabe? A Heidi Baker é prova, sabe?
Mas voltando aqui ao assunto, não vou passar para essa parte não. E por que eu comecei falando do final para o início? Porque o início vai dizer assim: esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? O povo naquela época, como a introdução do livro mesmo diz, eles estavam vivendo com Deus de maneira corriqueira, de maneira normal. Tipo, é só mais uma coisa pelo qual nós temos que fazer. Nós temos que ir na igreja aos domingos, porque isso é o certo. Nós temos que, final de ano, a gente tem que separar um tempo para doar alguma coisa. Esse é o certo, esse é o comum. Mas no mês de janeiro, fevereiro, março, a gente não está dando a devida atenção, ou não está... E aquele povo, eles estavam decepcionados com Deus. E quando a gente está decepcionado com Deus, aí que a gente faz as coisas ou só por fazer, ou por não querer problema com Deus. Aquele povo, ele estava se perguntando como é que o Senhor nos ama, sabe? Como é que a gente pode saber disso? A nossa vida está aqui, a mesma coisa. Aquilo que o Senhor profetizou não foi o mesmo. E meu tempo já se esgotou, mas deixa eu só acabar falando uma coisa. Lá em Hebreus, vai falar sobre os heróis da fé. Vai falar sobre Abraão, vai falar sobre vários deles. Mas o que mais me chama a atenção é sobre Abraão. Hoje, tá? Hoje o que mais tá aqui falando ao meu coração é Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela, ele aceitou andar todos os dias com Deus, ele viveu, sem uma bússola, sem saber o próximo passo do outro dia, mas ele viveu acreditando. E aí Deus, em certo momento, ele dá uma promessa para Abraão, ele vira e ele fala assim: Abraão, você vai ser pai de uma multidão, de uma nação inteira, a nação de Israel. E Abraão creu. E Romanos, Paulo vai falar isso em Romanos, eu estou lendo sobre isso. Paulo vai falar isso em Romanos de uma maneira tão madura, tão profunda, que a gente fica assim, cara, Abraão, ele creu e ele morreu crendo quando ele só tinha um filho. Mas Deus sabia. Quando ele não tinha nada, quando o seu corpo era envelhecido, o útero da sua mulher era digamos, podre, não prestava, não servia, não falava, não tinha, em 90 anos ela não gerou, por que ela geraria depois dos 90 anos? Ele creu. E aí ele passou ainda durante um tempo crendo. Aí teve um dia que a mulher dele arranjou um jeitinho da tal da promessa se cumprir. É isso que a gente faz, sabe? É isso que a gente faz ao longo dos nossos dias. E é isso. E Abraão, quando ele teve Isaac, quando Sara teve Isaac, ele teve a total certeza, a total convicção de que aquela descendência seria enorme. Mas ele não imaginava que ia ser tão enorme, porque não é só a nação de Israel hoje, não é só quem está vivo hoje, é quem está morto, é quem morreu, é quem foi mártir, somos nós, é você que crê, sou eu, somos descendentes de Abraão. Somos esses dos quais o Senhor deu a promessa para ele que ele seria pai. E ele morreu vendo um só filho, que era impossível ele ter, mas que ele teve com fé, né? E ele andou todos os dias nessa fé. E é essa a proposta da comunidade, eu escolho Cristo todos os dias. É a proposta de cara, como é que o Senhor tá me amando, Deus? Fala sério, sabe? Ontem eu e minha mãe, a gente estava batendo um papo sobre isso. Deus, fala sério, como é que o Senhor tá me amando, sabe? Ou
quando você mais está sentindo aquele peso de amor de Deus, aí é quando você fica bem fervoroso, né? Mas quando você não está sentindo nada, ou quando você está decepcionado com Deus, são esses dias em que você precisa continuar andando com Deus. Foram nesses dias que Abraão continuou andando com Deus. Foram nesses dias que Paulo continuou andando com Deus. Foi quando ele estava preso. E foi isso que marcou a vida dele. Foi isso que fez ele ser quem ele foi na Bíblia, para nós, para ele, para a época dele, seja lá quanto tempo for. E são nesses dias que a gente precisa, sabe? Ser consistente com Deus, constantes. E é essa a proposta da comunidade Eu Escolho Cristo Todo Dia. Por isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. E na próxima semana a gente vai começar a contar aqui como vão se dar os encontros da comunidade. Beleza? É isso, passei muito do meu tempo, mas eu precisava falar um pouco mais sobre isso. Deus abençoe, tchau, tchau.